Jesus vai dar uma palavra de ordem para o moço, quando ele diz assim, capítulo 7, verso de número 11, ou melhor dizendo, o 14, né? Quando ele diz assim, chegando, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse Jesus, jovem, eu te digo, levanta-te. O versículo 16 diz que todos se apoderou um temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus quer visitar o seu povo. Glória a Deus. Ele foi no momento de muita angústia, muita luta, muita treva, mas ele ainda visitou o seu povo lá no Egito, e ele continua visitando os seus servos. O arrebatamento será uma visitação de Deus para aqueles que estiverem ligados em Cristo. Glória a Deus. Abraão recebeu a visitação de anjos na sua casa, e depois a Bíblia diz que era o próprio Deus que estava ali falando com o patriarca. Glória a Deus. Nessa referência, Deus visitou Naim. E eu lendo sobre Naim, o autor até disse que era uma cidade, mas parece aquela cidade interior que você entra numa rua, só tem uma saída e uma entrada. Uma cidade, uma aldeia. E o Senhor, nessa palavra, Ele dá uma palavra de ordem para uma pessoa, né, para um jovem que estava morto, né? A palavra de ordem era para que ele se levantasse. Glória a Deus. E eu observando, Naim era uma cidade ali da Galiléia, dessas aldeias da Galiléia, que ficava bem próximo de Sunem, que era uma cidade onde Deus, através do profeta Eliseu, né, realizou um grande milagre também ali. Por isso que eles vão dizer assim, um grande profeta se levantou entre nós. Glória a Deus. Que exatamente correspondia a essa visitação de Deus a Naim, né? Naim talvez foi uma cidade pobre, uma cidade que não tinha muitos recursos, mas o Senhor Jesus é aquele que conhece as nossas necessidades. E olhando para essa visita, nós podemos observar o quanto Deus, quando Ele visita os seus servos, quando Ele visita o seu povo, é porque Ele deseja realizar uma grande obra. Glória a Deus. Então nessa noite nós estamos aqui para adorar a Deus, para celebrar o Senhor, né? Para cultuar o nome de Jesus, e na certeza de que Cristo esteja aqui para visitar a cada um de nós. E a presença dEle, como disse o profeta, né? O profeta experimentou algo extraordinário do Monte Carmelo. Depois ele viu aquela voz bem calma, e Deus falou também nos trovões, lá no Monte Sinai, nos relâmpagos. Deus falou de forma maravilhosa, que trouxe até um certo temor no Monte Sinai, mas Ele falou para Elias de forma bem calma e suave, e acalentou a alma do profeta, porque a visitação de Deus, quando Deus visita o seu povo, Ele vem com o seu olhar de misericórdia. Note o texto, que ele entrou na cidade, né? E ali vai uma mulher já viúva sepultar o seu filho, né? Aqui nós temos uma adversidade, né? Um luto, um enfrentamento de um sofrimento que aquela
mulher estava passando. Mas eis que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, Ele está presente quando a gente clama, quando a gente pede, e Ele está pronto para atender o clamor do necessitado. Jesus olhou, e como Ele olha para cada um de nós, glória a Deus. E quando nós se apresentamos diante dEle, apresentando nossos problemas, as nossas lutas, quando nós invocamos a Ele, certamente Ele está olhando para cada um de que aqui está, glória a Deus. Diz o texto: quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. Aqui nós observamos que esta mulher já tinha feito esse percurso. O cemitério ficava fora da cidade, estava à porta da cidade. Então ela já tinha sepultado o marido, ela já tinha enfrentado uma dor, ela já tinha enfrentado essa experiência, e agora ela está indo levar do mesmo lugar da sepultura o seu filho. O momento era de muita angústia no coração daquela senhora, mas eis que quando Deus visita o seu povo, Ele olha para a necessidade, Ele olha para a carência de cada um. Ele olhou, o texto vai dizer que Ele viu aquela mulher, viu aquela multidão, e Ele se moveu de íntima compaixão. Amém, meus irmãos? Deus se move de compaixão pela tua vida nessa noite. No momento em que nós estamos enfrentando uma dificuldade, uma luta, Deus é aquele que visita os seus servos, glória a Deus. Ele visita a sua igreja, como Ele visitou o homem de Deus que estava no lagar. Eu citei até aqui na última Santa Ceia. Deus visitou Gideão no lagar, glória a Deus. E a visita ocorre no momento em que ninguém está esperando, glória a Deus. Mas eis que o Nazareno passa dentro daquela cidade, e ele olha para a necessidade, glória a Deus. É exatamente o que vai atrair Jesus, é quando ele olha para a necessidade. A precisão foi grande, glória a Deus. Mas ele manifesta, a presença dele manifesta exatamente a compaixão por aquela família, glória a Deus. Deus é um Deus de compaixão e de misericórdia. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Somos salvos pela misericórdia de Deus. Somos perdoados pela misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é atuante ainda hoje, glória a Deus. A gente sempre tem que dizer que Deus tem a misericórdia, e Deus tem mesmo misericórdia de cada pessoa. E Ele olha para a necessidade, Ele se move de íntima compaixão. E Ele olhou para aquela situação, que estava ali, a morte, a multidão, o luto, a dor, a adversidade. E eis que Ele olha, e Ele no momento, Ele para aquela situação, glória a Deus. E a visitação de Deus começa, é porque já estava tudo programado, mas Deus é que para e entra em ação. E Ele diz uma palavra que eu acho interessante. A visitação de Deus, ela traz o olhar da sua misericórdia. Em primeiro lugar, é um destaque que eu quero dizer aqui nessa noite, que a visitação de Deus, ela manifesta o seu olhar cheio de compaixão, glória a Deus. Se nós estamos aqui nessa noite, é pela compaixão de Deus, é pela graça de Deus, porque ninguém aqui merece, mas Deus em Cristo olhou para nós e enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, aquela mulher estava ali enfrentando um problema difícil, uma luta, mas eis que Jesus visita Naim. E uma coisa que quando ele visita, ele manifesta a sua compaixão, ele manifesta o seu olhar de compaixão. Quando a gente está trazendo palavras, para alguém que está enfrentando uma dor, jamais ninguém pode dizer isso, não chores, porque somente uma pessoa que pode dizer isso, não chores. Ele disse para João, no capítulo 5 de Apocalipse, João ficou triste, porque ele disse que ninguém não viu ninguém no céu nem na terra que fosse capaz de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos.
João chorou muito. E eis que o cordeiro se apresentou para ele e disse: não chores, porque já está aqui o leão da tribo de Judá. Ele tem a capacidade, ele pode abrir o livro, os 7 selos, e desatar, e pode cumprir o seu propósito. Então, para aquela mulher, ela recebe uma visitação muito importante. E a visitação era uma visitação de consolo. A visitação de Deus, ela faz com que o triste receba consolo, glória a Deus. Ela faz com que o desalentado receba alento, o desanimado receba ânimo de Deus. E Deus está pronto nessa noite aqui para trazer consolo para qualquer que seja a sua dor, a sua dificuldade. O Senhor é aquele que traz fortalecimento espiritual. Então, receba a visitação de Deus nessa noite no seu coração agora, porque o Senhor, através da sua palavra, Ele traz consolo para a nossa alma abatida, como foi até lido hoje, né? Às vezes a alma está tão abatida que ela, não, hoje eu não vou abrir nem a boca, hoje eu não vou louvar a Deus, hoje eu estou arrasado. Aí o que o Senhor disse lá, através do salmista, né? Ontem o pastor deu uma palestra que eu achei muito interessante, né? A gente começar uma jornada de estudar a Bíblia para valer. E a gente às vezes tem experiências como de sabores, como algumas coisas. Aí nós vamos ver os nossos, aqueles que enfrentaram as mesmas lutas, e as lutas foram registradas no livro de Deus. Glória a Deus. Aí se você estiver desalentado, aí você abre o Salmo e vê o salmista dando um comando para a sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. A alma não queria mais louvar, devido às dificuldades em que ela se abatera, mas o Espírito de Deus traz um comando para a alma, diz: louve a Deus, porque ainda há esperança para o teu futuro. Glória a Deus. Às vezes a gente olha para a situação, é o fim, não tem mais jeito. Mas eis que o Deus de toda a consolação, o Deus da restauração, o Deus que traz essa palavra de restauração, de consolação. Qual é a palavra? Não chores, não chores. Glória a Deus. Certamente alguém pode dizer: mas ela tem que chorar mesmo, porque está enfrentando aí, perdeu o marido, agora perde o filho. Mas o Senhor estava ali para trazer um consolo, porque a visitação de Deus, ela traz o olhar da sua misericórdia, ela manifesta a misericórdia sobre as nossas vidas, mas ela traz também o consolo de Deus para a igreja de Cristo aqui na terra. Então, quando a gente, nessa jornada de compreender os problemas, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, até ontem o pastor comentou que a carta de Corinto é a carta da tristeza, enquanto que Filipenses é a carta da alegria, 2 Coríntios é a carta da tristeza. Porque Paulo chegou a dizer assim: olha, até da vida nos desesperamos, em nós fugiu a esperança de viver, estávamos fadados à morte. Mas o Senhor mudou a história, o Senhor mudou o quadro, o Senhor mudou a situação. Ele é o Deus de toda a consolação. Glória a Deus. Os irmãos podem depois verificar essa mensagem de 2 aos Coríntios, né? É uma mensagem bem interessante. Quando a gente pensar que chegou ao fim, é só o começo. Deus tem muitas coisas para fazer. Observaremos aqui no capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 1. Veja o versículo 8 e o 9 e o 10. Eu acho que é isso aí, essa palavra que eu estou citando aqui.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Foi acima do que nós podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Já não tinha mais nenhuma esperança de vida. O apóstolo se encontrava nessa situação. Então, quando a gente caminha nas Escrituras, nós vamos ver um mentor espiritual nos orientando, que quando a situação estiver em desespero, quando não tiver mais saída, quando já chegou no fim, o apóstolo, ele comenta isso: olha, até da vida nos desesperamos, mas veja, mas em nós mesmo, versículo 9, já tínhamos a sentença da morte. Já estava sentenciado à morte. Já não tinha mais esperança. Já não tinha mais em quem apelar. E exatamente porque chegou o fim, para que não confiássemos em nós. Mas a nossa confiança não está no nosso poder, nas nossas forças, mas está em Deus. É Ele que ressuscita os mortos, é Ele que muda a situação, é Ele que visita, é Ele que muda o quadro. Aqui está escrito: Ele nos livrou de tão grande morte e nos livrará. Versículo 10: em quem esperamos nos livrará ainda. Então Ele consola uma mulher, uma viúva abatida, enlutada. Ele disse: a visita de Jesus foi para trazer a manifestação do seu olhar de misericórdia, de compaixão. Mas a visita de Cristo na cidade de Naim é para trazer consolo, força aos abatidos. Então que nessa noite, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, que a sua vida seja impactada pela força do Espírito Santo, e que você saia desse culto na certeza de que, embora as dificuldades sejam tamanhas, mas nós temos um Deus que é maior do que elas. Louvado seja Deus, louvado seja o Cristo. A visita de Jesus em Naim, ela traz vida ao morto, ela traz vida nova. Repare bem, a multidão já estava caminhando triste, a mulher entristecida, toda aquela cidade pequena, como do interior, todo mundo conhece, compartilha das dores dos outros, e sente a dificuldade, mas o Senhor, Ele visita Naim. Quando Ele visita Naim, Ele encontra uma situação da vida. Claro que foge a inversão, né? Não é a mãe, não é o filho, é a mãe indo sepultar o filho. E aí Jesus manda parar aquele cortejo fúnebre. Ele manda parar o cortejo fúnebre. Vamos parar por aqui, porque era a hora dele intervir. Glória a Deus. A gente olha nos evangelhos, eles não têm registrado alguns casos, né, de ressurreição. Mulher, a filha de Jairo é um deles. A gente olha lá, o próprio Lázaro, e esse caso aqui de ressurreição é apenas uma amostra do poder de Cristo sobre a morte. É apenas o Cristo visitando Naim e mostrando para ele, glória a Deus, em que ele pode trazer vida aos mortos. Glória a Deus. E na verdade, a morte entrou na sociedade, no homem, no meio da comunidade humana, por meio da desobediência a Deus. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas diz que o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somente Jesus pode dar vida nova para o pecador.
Nós estamos falando de que religiosidade? Estou falando de vida nova. Estou falando de uma vida nova em Cristo. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios 5,17: eis que quem está em Cristo é uma nova criação. Nós fazemos parte de uma nova criação, porque a criação velha foi corrompida, o homem velho foi corrompido, a morte passou a fazer parte da história da humanidade, mas a vida nova, ela vem em Cristo. Paulo faz essa citação: em Adão nós morremos, em Cristo nós temos vida. E ele dá uma amostra dessa vida nova, dizendo para um jovem: a ti eu te digo, jovem, nesta hora, levanta-te. Glória a Deus, levanta-te. Lembrei-me do jovem que estava morto. O pai diz: este filho estava morto, mas agora ele reviveu. Aquele que estava morto reviveu. Irmãos, essa morte espiritual aqui é algo como no dizer das Escrituras, quando Paulo diz que em Efésios, que exatamente estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por mais que o homem tenha boa intenção, por mais que as pessoas tenham religiosidade, mas os pecados fazem mortificar o ser humano. E aí a gente não prega assim: venha para a minha igreja, não, venha a Jesus. Venha para Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Não é para onde iremos nós, não, era para quem iremos nós. O povo está querendo ir embora, porque o Senhor está pregando e a mensagem não está fluindo, e o povo quer uma mensagem que possa trazer algo para amenizar. Mas o Senhor diz: vocês querem ir também? Aí o servo de Deus: para quem iremos nós? Ou seja, não é um lugar geográfico que você vai, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra não entrará em condenação, já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Aquele jovem recebe uma palavra, aquela palavra de Deus, aquela palavra da vida. Glória a Deus. Levanta-te. Quem sabe essa palavra serve para... Porque no meio dos seguidores de Jesus, se você ler o contexto aqui, havia uma multidão, havia os discípulos. Vem comigo para o texto. No capítulo 7, lá no versículo de número 11, pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos. E o que mais? E uma grande multidão. Mas note que no versículo anterior, no posterior, havia uma multidão da cidade. A multidão da cidade. Uma multidão seguindo o curso para fazer um sepultamento, e uma multidão seguindo Jesus. Glória a Deus. Há um chamamento de Deus nessa noite para cada um de nós, a se levantar, a se erguer, como diz o apóstolo, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá, Cristo te mostrará o caminho da vida. Ele tirará todas as trevas que dominam o nosso coração, as trevas do pecado, mas Ele dará luz da vida. Eu sou a luz da vida de Jesus. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aquele moço se levanta. Glória a Deus.
E o que eu quero dizer é que a visita de Jesus, ela trouxe um milagre para um jovem. Glória a Deus. E é importante essa experiência com Deus. A experiência com Deus é muito importante na vida de uma pessoa individualmente. Glória a Deus. Porque a gente às vezes vive da experiência dos outros. A gente vive às vezes da experiência do que nós desfrutamos num passado glorioso. Aí até a gente dá aquele saudosismo. Naquele tempo era bom. Hoje em dia está mais difícil. Hoje ninguém quer mais orar. Hoje em dia as pessoas não querem mais ler a Bíblia. Hoje em dia as pessoas estão muito envolvidas em muitas coisas. Estão esquecendo as prioridades. Glória a Deus. E essa palavra é exatamente para trazer o avivamento na cidade. O avivamento na cidade, a palavra que Jesus trouxe não foi para trazer espetáculo, não foi para trazer show, não foi para trazer atenção para os milagres. O avivamento é um despertamento espiritual na cidade. Note bem, Jesus visita a cidade, manifesta a sua misericórdia. Que mais? Consola a abatida, levanta o filho, o jovem dentre os mortos, entrega o menino à sua mãe, e o menino ressuscita dentre os mortos. E as pessoas ficaram admiradas. Olha o texto: o defunto assentou-se e começou a falar. Glória a Deus. E entregou a sua mãe. Notemos aqui que o avivamento, quando ele vem sobre essa cidade, ele começa numa experiência. Quando eu lendo isso aqui, eu lembrei de... A gente quer a mudança da cidade, a mudança da nação, a mudança da família. Mas onde começa o avivamento espiritual da igreja? Começa comigo, começa contigo, começa com você. Glória a Deus. Porque eu posso estar falando a palavra de Deus aqui e você está de forma assim, sem entender, não estou entendendo nada. Mas a palavra nos leva a um encontro com a vida, que é Jesus, um relacionamento com Jesus Cristo, uma entrega pessoal, o ouvir o chamado: levanta-te dessa morte, vem para a vida. O jovem se levanta, ele tem uma experiência gloriosa, ele tem uma vida nova, ele tem uma nova oportunidade, ele recebe de Deus a oportunidade de cuidar da sua mãe, de viver. Aleluia. Mas olha o que esse milagre impactou na cidade. O milagre impactou na cidade. O avivamento promove uma nova história na vida de uma pessoa. É uma vida nova. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. Vamos lá. O avivamento promove uma nova história na vida de um jovem. Trouxe consolo, mas trouxe uma experiência nova. Glória a Deus. A cidade foi abalada. Aí eu citei aqui sobre o desejo. Eu lembro do construtor, o líder Neemias. Se você ler o capítulo 1, depois, se for, uma vez que eu estava dando essa palavra nesse ciclo de oração, quando Neemias soube como é que estava a cidade lá de Jerusalém, o irmão dele disse como é que estava a cidade. A cidade está uma decadência, Joabe. Os muros estão caídos. Muro fala de proteção. Portas queimadas. Está
sem nenhuma mobilização para construir. O que foi que ele trabalhava junto com o rei. Ele começou a fazer um jejum, uma oração, porque a construção da cidade, ela começa com a construção de um coração modelado segundo o coração de Deus. Você pode ouvir essa palavra aqui, mas você só vai ter uma experiência com Deus se você decidir construir a sua vida segundo a direção da palavra de Deus. Glória a Deus. Neemias começou a buscar a Deus, a presença de Deus. Ele era só um copeiro do rei. Ele ficou abatido. O rei: o que você tem, rapaz? Como é que eu posso estar alegre se a minha cidade está em ruínas? O que você quer? Neemias foi enviado como governador da cidade. Ele mobilizou os moradores da cidade, ele construiu os muros da cidade, ele alavancou uma grande mobilização do povo de Deus para deixar o seu ostracismo, deixar as suas preguiças, deixar as suas indolências. E ele partiu, era a mão com a colher de pedreiro e a mão na espada. Para qualquer momento os inimigos podiam se levantar e derrubar o muro. Mas Neemias construiu primeiramente no coração dele. A restauração começa da cidade, começa quando você e eu precisamos buscar esse avivamento espiritual, essa vida nova em Cristo. Não tem coisa melhor do que a vida nova em Cristo. Você sabe o que é a felicidade? Nós falamos isso na quinta-feira. A verdadeira felicidade está em Jesus. Mas eu quero dizer também que o avivamento promove temor de Deus. A cidade ficou, meu Deus, se apoderou uma reverência, um medo também, né? Quem é este que até os mortos ressuscita? Quem é este homem que além de acalmar o mar, além de curar enfermos, também levanta levanta pessoas que estão mortas? Este homem é Jesus de Nazaré. É através dele que vem a mudança da sua vida, a mudança do seu coração, a mudança da sua mente. Nessa noite, ouça o que ele diz para você. Levanta nessa noite da tua situação, levanta da tua religiosidade, sai da tua condição, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, aceite Jesus nessa noite, experimente a vida de Deus, o avivamento de Deus na sua vida. Além de o avivamento promoveu o temor, também promove verdadeira adoração a Deus. Irmão, só vai adorar, o povo lá fora só vai adorar se tiver alguém aqui que está adorando a Deus. E a igreja tem a missão de adorar o único e verdadeiro Deus. Deus está aqui, amém? Você está ciente da presença de Deus? Porque o verdadeiro avivamento, ele promove a adoração, ele promove milagres também. Aí eu lembrei de um texto, enquanto eu meditava, o salmista faz uma nota de lamentação. Ele vê a situação do povo, e ele fica lamentando. Se alguém puder ler, o Salmo 74, versículo 9. Ele diz assim: eu já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, não há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Há um lamento do salmista, quando ele fala com Deus: Deus, o que está acontecendo? Não está acontecendo mais os sinais. Mas eis que um sinal se manifestou em Naim, o sinal de Deus. E o povo estava ali. Deus, o Senhor visitou o seu povo. Um grande profeta
se levantou no nosso meio. Mas ele não é somente um grande profeta, ele é o Deus verdadeiro. Como disse a palavra em Mateus, ele é o Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus presente, Deus conosco. Quando o avivamento chega, há uma sensibilidade para sentir a presença de Deus. É nessa palavra que nós estamos aqui nessa noite. Como Abacuque clamou: até quando, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu não posso ficar do mesmo jeito, eu tenho que sentir a sua presença nesta noite. Eu tenho que sair daqui com a decisão de que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pecado não vai fazer parte da minha vida. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para Cristo. Nenhuma arma prosperará contra mim, porque a palavra de Deus, a espada do Espírito, Deus está presente. É esse o avivamento que a cidade de Naim experimentou. Deus visita o seu povo. Amém, meus irmãos? Quem quer receber a visitação de Deus ainda mais? E a visitação de Deus é só: eu estou à porta, deixa eu cear contigo. Eu estou batendo na porta do teu coração, jovem. Deus já falou contigo algumas vezes, e você está procrastinando a sua decisão. Mas o Senhor continua a dizer: eis que eu estou à porta e bato. Eu quero fazer uma obra na sua vida. Eu quero restaurar o seu coração. Eu quero restaurar a sua mente. Eu quero fazer uma obra nesta noite. Aleluia! Amém? Queremos continuar louvando a Deus.